Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o desejo do meu coração que esteja tudo bem com você e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos a semana passada. Nós estamos trabalhando com essa apostila que já está disponível aqui na nossa livraria, a preço de custo, e a temática que nós estamos vendo é sobre a perseverança. Ok? Para você se situar. E agradeço a você pela tua fidelidade nos acompanhando nesses estudos, e o desejo do meu coração é que toda essa reflexão que a gente tem trazido aqui seja uma bênção na tua vida. Ok? E eu creio firmemente que é nesse sentido que o Espírito Santo está trabalhando na vida de todos nós. Ok? Bom, a semana passada a gente deu uma introdução sobre o conceito de perseverança, uma forma antiga de estabelecer relevância, valor, prioridade. E nós falamos sobre ter uma expectativa realista diante da vida, dos fatos da vida. A gente falou também de completar os sofrimentos de Cristo até a obra da edificação da igreja estar concluída para o arrebatamento da igreja. A gente também trabalhou isso. A gente comentou alguns erros comuns de entendimento, né? A gente fez um comentário sobre 5 problemas que acontecem, uma maneira errada de ver as coisas, e hoje nós vamos entrar em mais detalhes a respeito do que é maturidade cristã. Primeira coisa, na vida, mesmo na vida secular, nós precisamos de maturidade. Isso é importante, porque senão fica uma coisa muito volátil. E a falta de maturidade ela não vai permitir a perseverança, você perseverar dentro de alguns objetivos, de algumas prioridades na tua vida. Você fica um tempo numa coisa, daqui a pouco você já está na outra, e depois não permanece naquilo, vai para outra, e você não consegue construir nada na tua vida. Isso do ponto de vista secular, empresarial, do ponto de vista pessoal, secular. Agora imagina isso na vida cristã. É muito mais importante, porque na vida cristã a gente tem que perseverar até o fim. Não tem como você ir até a metade e voltar para trás. Isso não existe, porque o prejuízo é grande. Ok? E perceba uma coisa: na vida cristã, no ministério, como eu costumo chamar, nós estamos lidando com pessoas. E quando eu lido com pessoas do ponto de vista do cristianismo, eu estou lidando com a eternidade dela. Eu não estou brincando, não posso brincar, não. É uma coisa muito séria, e é séria diante de Deus. Então o nosso trabalho tem que ser um trabalho de qualidade. Ok? E a gente, olhando para a nossa família biológica, é muito gratificante para um pai, para uma mãe, observar a diferença de um filho para o outro. Cada um tem a sua própria singularidade, e é gratificante você ver as crianças crescendo em maturidade para enfrentar a vida, né? Porque todos nós precisamos crescer para andar com as próprias pernas, ok? E é gratificante para os pais notarem esse crescimento dos filhos. Eles têm dificuldades? Eles são diferentes entre si? Claro. A gente tem consciência disso. Agora, qual é o papel de um pai ou de uma mãe? Não atrapalhar esse processo de maturidade na vida das crianças.
Não tem coisa pior do que um pai omisso e uma mãe liberal. Eu costumo ironizar com esse tipo de coisa. A criança fica perdida, sem referência, sem rumo. Aí ele vai para a escola, ele interage na rua com pessoas, com amigos, e vem uma instrução, uma formação que é contrária ao cristianismo. Olha aí o tamanho da encrenca, da confusão. Então, o pai e a mãe têm que assumir as suas responsabilidades e serem presentes na formação de caráter dos filhos. Não é chegar atrasado, não é chegar de forma inadequada, porque você não ajuda a criança, o adolescente, o jovem a ganhar estatura de maturidade para enfrentar a vida. Os pais não vão durar para sempre, não é? E cada filho, cada filha vai ter que encarar a vida como ela é, assumindo todas as responsabilidades. Então, tem objetivo nessa questão. Na família de Deus, que já é a família espiritual, é a mesma coisa. Tem gente que está chegando agora, tem gente que já está há algum tempo, tem gente que já está há muito tempo. Enfim, nós temos níveis diferentes de espiritualidade, que eu vou trazer esse conceito, ok? E maturidade na vida cristã fala de discernimento. Esse discernimento, essa percepção, essa virtude espiritual de diferenciar o que é ruim do que é bom, daquilo que convém, daquilo que não convém, é uma bênção na vida de qualquer cristão. E o Espírito Santo estrutura a igreja em vários níveis, com várias ferramentas, para que isso aconteça de forma saudável na vida de todos que se achegam à família de Deus, ok? Porque a gente trabalha intencionalmente com uma programação sólida, bem estruturada, para que esse tipo de maturidade venha rapidamente. E eu digo mais, pelo tempo que nós estamos atravessando, a velocidade das coisas está tudo acelerado. O próprio Deus está acelerado, pelo tempo do arrebatamento que está se aproximando no horizonte da igreja. E nós temos que correr, não dá mais para ir devagar numa época tão complicada, de uma distopia globalista tão intensa, que está crescendo não só em intensidade, como também em velocidade. E isso no mundo inteiro. E o desafio da igreja aumenta se a gente levar em consideração essa crise que nós estamos vivendo na nossa geração, ok? E o objetivo do Espírito Santo é trazer maturidade na nossa vida, porque para viver o cristianismo, para dar testemunho de Cristo na terra, para servir o Senhor servindo na igreja, nós precisamos de um caráter estruturado, maduro, para que o nosso trabalho não seja em vão. E aí você tem que trabalhar com propósito, com responsabilidade, com compromisso, com perseverança, principalmente na liderança que está à frente do trabalho, ok? E se a gente olhar ali para o capítulo 5 de Hebreus, quando ele fala de maturidade, ali entre o versículo 11 e o versículo 14, ele está dizendo que pessoas não crescem, não amadurecem por negligência, por displicência, porque displicência é uma coisa, negligência já é outra mais grave. Há um nível, uma graduação aí negativa
entre essas duas coisas. Primeiro, a gente fica indiferente, ouve e não assimila. Depois a gente não dá atenção e depois a gente recusa. E aí vai se agravando a situação espiritual de gente que está chegando na igreja, que está começando a interagir com o cristianismo. E sabe, a responsabilidade é nossa quando a gente não presta atenção naquilo que a gente ouve. Quando eu não dou importância, ouvir, ok? Dar atenção para poder assimilar a mensagem, o conteúdo e obedecer a prática no dia a dia. É o estágio do crescimento e da maturidade na nossa vida. E quando a gente não tem muito compromisso, a gente simplesmente fica indiferente ou autossuficiente. Ou seja, são atitudes que não ajudam o nosso crescimento. Quando a Bíblia fala tardio em ouvir, é que você não presta atenção, você não valoriza, você não estabelece valor, você não estabelece prioridade, você não gasta tempo com aquilo e você não pratica aquilo. Pronto. Você vai ser um bebê espiritual por muitos anos, sentado numa igreja, sentado num banco de igreja. Não é esse o plano de Deus para nós. Nós temos que tomar uma atitude. Quem tem fome, quem tem sede, vai atrás. Quem tem fome, quem tem sede, busca, e busca com intensidade, busca de todo o coração, enquanto se pode achar. É o que a Bíblia mostra claramente para todos nós. E quando a gente é tardio para ouvir, isso fala de surdez espiritual. Coração duro, dureza de coração, cegueira espiritual. Você está distraído pela vida. Isso é um perigo, principalmente na época que nós estamos, ok? E como você não se dedica, como você não tem uma atitude aguerrida de ir atrás, você está sempre patinando nos rudimentos da fé, da palavra de Deus. E você nunca consegue formar dentro de você uma convicção sólida, enraizada na palavra de Deus, por revelação, por experiência, por praticar a palavra de Deus. Aí aquela referência interna bem resolvida que eu tenho falado insistentemente. Eu dei esse nome apenas para classificar o assunto. Ok? Convicção é uma coisa que está lá dentro. E o que Jesus disse? Do coração procedem. Olha aí, o mestre falando, do coração. Ou seja, eu não tenho uma referência interna bem resolvida dentro de mim, e isso fala de você armazenar, assimilar, interiorizar mandamentos, virtudes, fundamentos, princípios. Meu coração fica vazio quando isso não acontece. Meu coração não tem qualidade espiritual. E na hora da dificuldade eu não tenho material para o Espírito Santo usar. Mas a responsabilidade é minha. Por negligência, por distração, por displicência. Até chegar num nível de rebeldia. O que é extremamente grave. Como é que você enraiza coisas do céu dentro de você? Praticando. Não é só uma questão de ler uma apostila, ou comprar um livro, ou ir frequentar um seminário, ou participar de algum trabalho. Não, é muito mais do que isso. Isso também faz parte, não tem problema nenhum. Só que se você não colocar isso em prática no dia a dia, na tua vida, nada é estruturado dentro de você. E o diabo leva vantagem. Esse é o pior. Essa é a coisa pior desse tipo de situação. Eu não tenho raiz dentro de mim. Qualquer crisezinha, a gente cai na fé. A gente desvia da fé, a gente sai da igreja, entra em crise. É isso.
Agora, se todos nós fôssemos maduros, olha, não faltaria mão de obra na igreja. E Jesus disse: orai por ceifeiros, porque a colheita é grande, a seara é grande, tem muito trabalho para fazer, tem muita gente para cuidar. Então nós temos que cuidar dos novos. Os que já estão há mais tempo deviam estar trabalhando e não dando trabalho. Você consegue perceber essa situação? Então, o que manda na minha vida, o que é importante na minha vida, não é tempo de casa, é tempo de prática. Tempo de casa, eu posso ficar 10, 20 anos numa igreja, sentado numa cadeira e continuar sendo um bebê espiritual. Irmão, ora por mim. Ah, irmão, me ajuda. Ah, irmão, entrei em crise. Está sempre pedindo socorro, está sempre pedindo help. Né? Não estou criticando nem nada, só estou mostrando que esse tipo de situação espiritual não funciona na vida de ninguém, nem na minha, nem na sua, nem da do outro. Nós temos que crescer para poder tomar a iniciativa de servir a Cristo. Ok? Então, crescer não é tempo de casa, crescer é tempo de prática. O pouco que eu sei da Bíblia eu coloco em prática e o Espírito Santo vai criando uma referência interna poderosa dentro de mim. E quanto mais eu pratico, mais revelação, mais experiência e mais eu experimento do poder, da graça de Deus na minha vida. Agora, fica acomodado na vida cristã e você vai ser sempre um bebê espiritual. Bebê dá trabalho. Bebê não trabalha, ele dá trabalho. E o que Cristo está precisando são pessoas maduras que estejam disponíveis, dispostas, disponíveis para servir, porque tem muito trabalho para fazer na igreja. Nós temos uma cidade para evangelizar, nós temos uma nação para evangelizar, tem muita gente sofrendo aí no mundo, tem muito desviado. E, aliás, vocês querem saber? A estatística mostra que tem mais gente fora da igreja, desigrejados, do que gente na igreja. Então há um grande contingente de pessoas que estão lá fora, que já estiveram em alguma igreja em algum momento e hoje estão aí, perdidos pela vida. E nós temos que restaurar, resgatar essas vidas novamente. Isso dá trabalho e nós precisamos de obreiros, de ceifeiros. Você entende? Isso é importante. Hoje, a Teresa evangelizando lá na Praça da Bíblia, ela encontrou 2 moças desviadas da igreja. Nós temos que trazer essas pessoas de volta para a casa do Pai, mostrar o nosso amor, prestar a nossa ajuda, fortalecê-los nessa iniciativa de retornar à casa do Pai, porque o diabo se levanta contra. E nós precisamos de muita gente para trabalhar. Você entende agora a importância da maturidade, da nossa experiência pessoal com Deus, para que a gente possa ajudar muitos que estão aí fora, e até mesmo dentro da igreja, porque nós não vamos discriminar ninguém, nós vamos receber a todos com amor, e vamos estender a mão da graça, da misericórdia, para aqueles que estão com dificuldade. Mas todos têm que crescer, porque o trabalho é grande. Jesus disse: a seara é grande, rogai ao Pai para que envie ceifeiros, e o ceifeiro é aquele cara maduro, que está pronto aí para ajudar. Ok? E quando o livro de Tiago fala da fé, ele fala das obras da fé, ele está falando daquele que pratica, daquele que vai à luta. E você quer saber de uma coisa? Quando você põe o pé na estrada, é aí que o milagre começa a acontecer na tua vida. Enquanto você ficar sentado na cadeira esperando passivamente que Deus faça algo, você não vai conhecer o melhor de Deus, não.
É quando você põe o pé na estrada, é quando você tem uma atitude de fé, aí o Espírito Santo começa a agir. E nós aqui na nossa igreja, na Winner, vai começar uma nova safra de pessoas novas entrando na igreja. Porque alguém está indo para a rua e está botando em prática o ID da grande comissão e Deus responde. E quanto mais gente fazendo isso lá no seu grupo de amigos, lá no seu círculo de relacionamentos, no trabalho, na escola, na rua, não sei, quanto mais você testemunha de Cristo, Deus começa a trazer pessoas para a igreja, porque Ele sabe que há um compromisso, uma responsabilidade da nossa parte com as vidas. Deus é responsável, Ele trabalha sério e Ele exige seriedade da nossa parte, ok? Então Tiago está falando, olha, a fé apenas mental, de decorar versículo, de ler livros sobre o evangelho, sobre o cristianismo, olha, é melhor você praticar o pouco que você já sabe. Tem que ler livro, eu leio muitos livros, compro livros, mas não é um livro que me sustenta na hora da provação. É a minha fé na palavra de Deus tomando uma atitude corajosa de confiar em Deus. Aí sim, ele mostra quem ele é, um Deus poderoso, ok? Então, quando vem aquela situação de crise, quando vem a tentação, quando o pecado da carne começa a rondar a sua volta, você tem que reagir, você tem que tomar uma atitude e você tem que esfregar a palavra de Deus na cara do demônio. É isso, atitude. É assim que a gente reage, não com choramingo, não com atitude passiva, com ingenuidade e esse tipo de coisa que não funciona. E a igreja tem que acordar, meu Deus, tem que sair dessa sonolência espiritual. Reagir. Soca a palavra na cara do demônio, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Com a palavra. Aí qual é a consequência de resistir ao diabo? Ele fugirá de vós. É ele que tem que sair, não sou eu não. É ele. É o inimigo que tem que bater em retirada. Eu ando em vitória, porque eu estou em Cristo e Cristo já venceu. É simples assim. Porque a gente está atrás de alguma fórmula mágica para ser vitorioso. Não, é pela fé, simplesmente pela fé. Deus honra a fé daquele que crê nele e na sua palavra. É Deus, Ele é fiel. É o nome dEle, é a palavra dEle que está em jogo. Não sou eu, é Ele. Mas eu tenho que crer, porque se eu duvidar, aí não vai virar. Então chega de sofrer e chega de se esconder do diabo. Está na hora de partir para cima, porque senão a gente vai ficar encantoado. Não, a igreja ela foi levantada vitoriosa, porque Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. É simples assim, foi Ele que disse, e a palavra que Ele diz não cai por terra, não volta vazia, e não é na minha força, é na força do Espírito, não é na minha autoridade, é na autoridade do nome que está acima de todo nome. Ok? Nós temos que absorver essas coisas para que ela trabalhe essa estrutura de entendimento, para que a gente possa ser útil na casa de Deus. Não existe maturidade instantânea. Não existe. Maturidade vem por processo. Processo. É provação, é tentação, é dificuldade, é obstáculo, e você vai resistindo, e você vai permanecendo na posição, e você vai exercitando a sua fé, e você vai crescendo no conhecimento e na graça. Graça fala de relacionamento com o Senhor, e você vai
vai desenvolvendo dentro de você uma convicção tão forte que o diabo, só de olhar para você, ele treme. Só de olhar para você ele treme. Quando você chega, ele já começa a suar frio, porque você tem uma estrutura bem firmada no Senhor. E isso faz toda a diferença. E ao longo do estudo da nossa apostila, nós vamos ver vários assuntos, tanto as pressões externas quanto as pressões internas, no sentido de trazer um ensino sólido, maduro, sério, para que você seja um cristão vitorioso. Ok? E eu conto com você a semana que vem. Nós vamos estar já entrando na primeira parte, que são as pressões externas que vêm contra nós na nossa vida cristã. E nós temos que ter essas informações para que a gente não seja enganado pelo inimigo. E Deus conta com você, Deus precisa de você, e você tem que tomar uma atitude séria, corajosa, de servir ao Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia, remindo o tempo, correndo, porque o relógio está disparado. Ok? Eu desejo a você uma semana abençoada e conto com você a semana que vem. Um abraço, Deus te abençoe.